Está alto o som aqui. Quantos irmãos vão se aquietando, assentando para ouvir a palavra de Deus? Carta de Paulo a Filemon, capítulo 1. Antes de Hebreus, depois de Tito. É uma carta bem pequena, é um bilhete, né? É um bilhete. Acho que o som ainda está alto. Vou baixar um pouco mais. Filemon, só tem um capítulo, vamos ler do verso 1 até o 7, depois eu vou projetar o restante. Filemon, vamos ler todos juntos, se você achou aí comigo, vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém. Amém. Hoje eu não poderia deixar de falar sobre as manifestações que aconteceram no Brasil hoje, várias capitais, todas as capitais do Brasil, aqui na nossa cidade. Eu estava lá 3 horas da tarde, estava lá no meio do povo. Se você vê lá na foto assim, era eu mesmo que estava lá. Então, mas também estava lá observando e ouvindo aí nos noticiários o que os comentaristas políticos, os jornalistas têm falado sobre essas milhares, milhões de pessoas que saíram à rua para protestar contra o governo. E toda vez que eu vejo e ouço e oro, que a gente deve orar por isso, eu fico pensando sobre qual o papel do Evangelho, da igreja na sociedade. Como é que a igreja, como é que nós que somos cristãos, discípulos de Jesus, qual deve ser a nossa participação nesses processos políticos, sociais? E historicamente os cristãos foram muito criticados e muita gente criticou, falando a igreja cristã, ela é alienada. Os cristãos são alienados da realidade social, da realidade política, eles só ficam pensando nas coisas de Deus, do céu, e não ligam para as coisas da terra. Essa é uma crítica que é feita a nós, os cristãos. Até aquele famoso filósofo, pensador, Karl Marx, dizia que a religião é o ópio do povo. Quer dizer, a religião é uma maneira de entorpecer as pessoas, iludir as pessoas, deixá-las alienadas e sem fazer nada para transformar o mundo, só pensando no céu, na vida por vir e por aí vai. Essa é uma crítica. E dentre essas críticas que é feita aos cristãos, uma forte que muitos fazem, muitos pensadores e historiadores dizem assim: olha, você quer ver como o cristianismo ele é alienante e alienado? Veja o que o Senhor, veja o que Jesus Cristo ou os apóstolos deles falaram sobre a escravidão, porque no tempo de Jesus era uma chaga aberta a escravidão, um horror. Milhões de pessoas eram escravizadas, eram tratadas como objetos, como mercadoria, como coisa. E o que Jesus falou contra a escravidão? O que o apóstolo Paulo falou contra a escravidão? Não falou nada. Quem cala consente. Então, Jesus Cristo e os seus apóstolos foram omissos contra uma das práticas mais horrorosas e abomináveis, que é a escravidão. Os historiadores dizem que no tempo do Império Romano, no tempo que Jesus viveu aqui, havia só no Império Romano em torno de 3 a 5 milhões de escravos. Classe média, todo mundo tinha escravo, e não era uma escravidão por causa da raça, era aquela escravidão quando eles venciam a guerra, os vencidos se tornavam escravos, e também aquela escravidão econômica.
quando alguém, um camponês, não tinha como pagar as suas dívidas, ele vendia ou a si mesmo ou seu filho para trabalhar como escravo para pagar a sua dívida. Então essa é uma crítica que é feita aos cristãos, ao evangelho. E aí a gente fica pensando, eu pensando nisso daí, eu sempre volto, meu pensamento sempre volta para a carta de Paulo a Filemon, um bilhete, né? É um bilhete, que para mim é um dos bilhetes assim tão curtos, mas é um potencial revolucionário. Essa carta de Paulo mostra a perspectiva cristã da mudança social. Essa carta mostra como é que Jesus combateu a escravidão, como é que Paulo combateu a escravidão sem fazer talvez um levante ou um protesto. Como é que a fé cristã combate o mal, a injustiça, a escravidão, a corrupção? Como que o evangelho muda o mundo? Como? Esse bilhete de Paulo a Filemon é revolucionário, porque ele mostra isso daí. Como o evangelho muda o mundo. Como? Primeiro, ou sem ponto nenhum, né? Como introdução, ele não muda o mundo por imposição. O apóstolo Paulo escreve do versículo 7 a 9 em sequência da carta. Eu li até o 7, depois continua, olha o que Paulo diz para Filemon. E eu vou contar um pouco da história, que talvez você não saiba. Paulo estava preso, e aí chegou na cela de Paulo outro homem preso. Esse rapaz se chamava Onésimo. Onésimo era um escravo foragido. Provavelmente ele roubou o seu dono e fugiu. E prenderam ele, colocaram ele na prisão com Paulo. Paulo, ao entrar em contato com Onésimo, falou e apresentou o evangelho. Onésimo se converteu, se tornou um cristão. E Onésimo ganhou a liberdade, ele ia sair da prisão. E ao sair, Paulo falou, você vai voltar para o seu antigo dono, você vai voltar para ele. E aí Paulo escreveu esse bilhete, ó, seu dono é Filemon, leva esse bilhete para Filemon. Onésimo é escravo, convertido, agora Paulo diz, volta para o seu antigo dono, vai lá e leva essa carta para ele. Sua vida mudou, aí Paulo escreveu e falou, vai lá e leva. E aí essa carta que eu li, o versículo que nós lemos, é a introdução. Aí nesse momento Paulo entra no assunto da carta, falando com Filemon, o dono do escravo. O dono do escravo, que também é cristão, se converteu. O escravo se converteu, Onésimo. Saiu da prisão e está levando a carta que Paulo mandou. E aí Paulo diz, olha, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo está escrevendo para Filemon, eu preguei o evangelho para você, Filemon, você se converteu, você é meu filho na fé, discípulo meu. E eu poderia escrever esse bilhete, essa carta, dizendo, olha, você como cristão não deve mais escravizar o Onésimo, não deve mais puni-lo. Mas Paulo fala, eu poderia apelar para o seu dever, mas eu não quero isso. Eu não quero que você faça algo porque eu estou mandando. Eu não quero que você faça algo porque eu estou falando com você. Eu quero que você faça isso com base no amor. Aí, irmão, já é a mensagem do evangelho. Porque o evangelho, ele nunca deve ser imposto. O evangelho nunca deve ser uma imposição, uma lei, algo de cima para baixo. O evangelho, sempre que a igreja cristã quis se assenhorar, quis ser dona da sociedade, quis mandar no mundo, o evangelho perdeu. O verdadeiro evangelho foi difamado e rejeitado quando a igreja diz assim, não, nós vamos tomar o poder no Brasil, vamos colocar leis bíblicas, vamos proibir isso, proibir aquilo. Toda vez em 2000 anos de história que a igreja assumiu o controle de uma sociedade, ela causou uma rejeição muito grande. Muito grande. E aí, eu posso falar, se você estudar a história, você vai ver isso. Você pode ver isso aí em qualquer época. E eu diria que hoje, na Europa, por que a Europa hoje, 1 milhão de europeus deixam a igreja cristã, tanto católica quanto evangélica, por ano?
por causa da rejeição de quando ou os católicos ou os protestantes mandaram na Europa. E aí lá na Europa, em alguns países, o imposto eclesiástico, o dízimo, era descontado, é imposto de renda para sustentar a igreja. Toda vez que o Estado une-se com a igreja assim, vamos mandar, o evangelho sai perdendo, porque o evangelho não muda o mundo assim. E o melhor, e o exemplo que eu diria do nosso lado, que é protestante, calvinista, João Calvino, quando assumiu lá o controle de Genebra, na Suíça, foi maravilhoso para quem era crente. Para quem é discípulo de Jesus foi ótimo, mas para quem não era crente foi péssimo. Ele instituiu leis, proibiu o povo de ir para bar, de jogar baralho, de fazer isso, fazer, colocou um monte de lei. Quem era crente, aleluia. Quem não era, odiou, aumentou a rejeição ao evangelho, aumentou a rejeição ao evangelho. Então o pessoal passava lá e obrigava, é igual o Talibã islâmico faz hoje na rua, manda o povo vir para a mesquita. Já teve isso com os cristãos, e o evangelho no mundo assim. Aí quando você vê pastor assim, vamos tomar o poder, vamos ter um presidente evangélico, vamos ter um país evangélico, fuja dessa ideia, porque ninguém se converte, ninguém muda com lei, com imposição. Não é assim que o evangelho opera, não é assim que Deus deseja, não é isso que Deus busca, não é assim, não é por imposição. E o que tem hoje de pastores que amam o poder político, econômico, o que tem de pastor autoritário, que gosta de impor, violentar a consciência das pessoas, obrigar as pessoas, puni-las, castigá-las, é um negócio absurdo. O evangelho não é assim, nunca foi, nunca deveria ser imposição, nunca. Então não é assim que o evangelho muda o mundo. Como é que muda? Com a mudança do coração. Paulo escreve para Filemão: prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso, ou seja, ele se converteu. Ele antes lhe era inútil, o nome Onésimo quer dizer isso, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Paulo diz, ele se converteu, ele é meu irmão, ele creu, ele é irmão nosso agora, ele tem outro coração, e eu mando ele de volta para que você o receba. O outro texto: gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo diz, olha, Filemão, ele é meu irmão, está no meu coração, agora ele vai aí também como irmão, e eu quero que você o receba espontaneamente, sem vingança, sem castigo, sem ser forçado e por obrigação, que você o receba como irmão, como cristão, no seu coração. Ou seja, ele mudou, nós somos agora de Cristo, ele, você, nós temos um novo coração, nós temos outros valores, nós temos outros princípios, nós servimos outro Deus. Como é que muda o mundo? Mudando o coração das pessoas. O que Provérbios diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que o Senhor Jesus falou, de onde procede a guerra, a violência, o adultério, a injustiça, a corrupção, a maledicência, de onde procede isso? Do coração. Do coração. Quem é que pode mudar? O coração das pessoas. O interior das pessoas, o ser humano é que precisa mudar. Quando Jesus veio aqui na terra, os judeus esperavam o seguinte, esperavam um líder político. Eles falavam assim, o Messias vai chegar, vai destruir o Império Romano, vai matar o imperador, vai destruir os inimigos de Israel e vai elevar o seu povo. E quando Jesus chegou, isso não aconteceu. Aí eles falaram assim, cadê o Messias? Aí Jesus falou, o meu reino não é da guerra, o meu reino está dentro de vocês. O meu reino acontece dentro de vocês, não é fora, porque o mal não está apenas no Império Romano, o mal está no coração do ser humano, e Jesus veio libertar o mal do coração humano.
Porque Jesus sabe, eu posso vencer César, mas qualquer outro que assumir o lugar dele vai também fazer o mal. Olha as revoluções políticas, olha as revoluções comunistas, que nasceram com o ideal da igualdade e tudo, e depois de um tempo, aquele líder se absolutiza, escraviza os outros, promove a injustiça, porque o problema está no coração do ser humano. É lá dentro que é o problema. Você não pode chamar, o capitalismo precisa se converter. Quem é o capitalismo? Existem homens capitalistas. Você não pode fazer apenas um protesto contra a ideologia. São os homens que estão fazendo aquilo ali. São as pessoas que estão por trás disso. E como é que o evangelho muda? Ele muda a raiz do problema. O coração do ser humano. O coração que resume ou sintetiza o ser integral. Você mudou o coração, você mudou sua vida, você mudou seus valores, você mudou tudo na sua vida. O que o evangelho veio? Veio para mudar a pessoa, veio para mudar o opressor e o oprimido, veio para mudar o bandido e o inocente, veio para mudar todo mundo. Então o evangelho não fica dizendo assim, tem que matar esse político. Tem que orar para que ele conheça e se arrependa dos seus pecados. E o mal saia de dentro dele, porque o cara que rouba, que é corrupto, ele é escravo do pecado, ele é escravo do mal, ele é escravo do diabo, e ele precisa se libertar disso. Então o cristão olha para esses aí com um olhar diferente. O mal não está apenas visto, está em todos nós. Então esse o evangelho começa mudando assim, mudando as pessoas, mudando o coração, mudando a atitude, convertendo as pessoas para uma nova escala de valores. Segundo, quando o coração é convertido, você muda tudo mais, muda suas relações. Olha o que Paulo diz para Filemão: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Veja bem, o escravo ele não era uma pessoa, ele era um objeto, era uma mercadoria. Ele perdeu o escravo, perdeu um objeto, fazia parte da relação de bens, do imposto de renda. Quantos escravos você tem? Quantas casas, quantos terrenos? Eu tenho tantos escravos. Um escravo não tinha direito, não era gente. E Paulo diz, olha, aí entra a revolução do evangelho. Olha, Filemão, você que está lá na alta classe, você que é dono de escravo, esse escravo aqui, ó, que você não considerava gente, que antes você considerava como uma coisa, como um jumento, como um cavalo, como uma criação. Eu quero que você receba ele não como escravo, mas como irmão. E mais, como irmão amado, como ele é para mim. E mais, que você o entenda como pessoa que ele é e como cristão que ele é. Ou seja, ele é irmão seu na sua humanidade e ele é irmão seu na sua fé em Jesus Cristo. Ele é irmão. Isso é revolucionário. Naquele tempo, nenhum dono de escravo tratava o seu escravo como irmão. Jamais, jamais. Aí a fé cristã subverteu. Porque esse cara chegava lá na igreja, na comunidade dos cristãos primitivos, e chegava lá, quem estava ministrando era o escravo, e quem estava sendo ministrado era o seu dono. Na igreja muda os papéis sociais, as hierarquias, as estruturas, os status, a igreja muda todo esse negócio. Na igreja de Jesus é o escravo que prega para o seu dono, e o dono se converte, e o escravo batiza o seu dono. Na igreja, toda a ordem social, toda a estrutura injusta, maligna, toda aquela ordem que objetifica as pessoas, coisifica as pessoas, é quebrada, mas é quebrada a partir de relacionamentos, a partir de gente, e diz agora, Filemão, ele é teu irmão amado, cara. Pare de tratar ele como escravo, porque vocês dois são amados pelo Pai e fazem parte da família do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Qual é a revolução da igreja? Qual é a revolução da fé? É que não tem mais patrão, nem empregado, nem dono, nem escravo. São todos iguais em Cristo Jesus. Não tem mais chefe. Não tem mais chefe. Um dia a pessoa chegou para mim e falou assim, você é o chefe da igreja? Eu falei, está amarrado isso aí, rapaz. A igreja não tem chefe, cara. A igreja não tem dono.
O maior é o menor, é o que serve, é o que lava os pés dos outros. Igreja, quem manda é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou: vocês não devem ter guias, mestres, doutores, donos, porque vocês só têm um Pai e um só Salvador, que é Cristo Jesus, e todos são iguais aos olhos do Pai. Essa é a revolução do Evangelho. Que agora é todo mundo igual. Na igreja é tudo igual. Na igreja são todos irmãos, é uma nova comunidade, é a comunidade do reino, não é mais a comunidade brasileira, da estrutura social, do status quo, desse status aí, que privilegia uns em detrimento dos outros. Não, não tem esse negócio mais. Agora aquele escravo é gente, e mais do que gente, ele é amado, e mais do que amado, ele é irmão em Cristo Jesus. Você entendeu a revolução? A igreja causava, por isso que no início da igreja, os pagãos ficavam loucos com a igreja cristã. Esse povo é tudo doido. Lá dentro não tem classe social. Você viu quem é o pastor? Quem é que prega na igreja? Os pagãos falavam isso. Tem relatos aí na história. Sabe quem que prega? É o escravo. Você já viu um absurdo desse? É o escravo. Um escravo pregando para o seu dono. Esses cristãos endoidaram. Como é que eles podem subverter a estrutura social, a hierarquia social, a pirâmide social? Cada um tem a sua posição, tem o seu lugar. Agora vem esses cristãos e dizem assim: nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Paulo diz agora: pois já não há nem mulher, nem homem, nem escravo, nem livre, nem grego, nem gentil. Agora todos são um só em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é revolucionário. Isso é a revolução do Evangelho. Isso que minou a estrutura injusta do Império Romano. Isso que foi destruindo aquele câncer social. Essa mudança. Quer mudar o Brasil? Comece mudando como você trata o seu empregado, sua empregada doméstica. É injustiça lá no Senado e é injustiça da sua casa. É a injustiça daqueles que trabalham para você. E que certas casas que a empregada doméstica não pode nem sentar na mesa. Quer mudar a estrutura do país? Comece mudando. Dando bom dia e boa tarde para o gari, para o empregado, para o porteiro, falando com as pessoas que servem você. Quer mudar a estrutura social? Comece a mudar as suas relações. Vendo o mendigo, vendo o pobre, vendo aquele que é proscrito, que é miserável, aquele que não tem nada, aquele que não tem direito, nem voz, nem vez nesse país. Como é que a gente vai mudar lá em cima, se aqui entre nós temos preconceitos, diferenciações, racismos e por aí vai? Quantos patrões evangélicos tratam mal e pagam salários injustos e miseráveis aos seus funcionários? Quantos? Quantos que tratam mal os seus subalternos? Quantos? O Evangelho subverte essa lógica. O Evangelho muda a hierarquia. O Evangelho faz uma revolução na estrutura do Império Romano, naquela estrutura. Não é assim, cara. Paulo diz: Filemão, ele é seu irmão, camarada. E para com esse negócio de tratá-lo como escravo. Ele é irmão amado, meu. Ele é amado. E você deveria tratar bem ele por ele ser humano. Porque humano é seu irmão, que você também é humano. Mas é mais do que isso. Ele é cristão, ele é discípulo de Jesus. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele participa do reino do Pai. Ele é seu irmão duas vezes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a revolução do Evangelho. E Paulo continua: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Paulo diz: está vendo esse escravo aí? Ao receber, você está recebendo a mim, o apóstolo de Cristo Jesus. Sou eu. Que dignidade, cara, que valor,
Que resgate do valor da pessoa. O maior apóstolo da igreja pega um escravo que não era ninguém, fugitivo, preso, e diz assim: você vai receber ele como se você estivesse recebendo eu, o apóstolo Paulo. E se ele roubou você alguma coisa, põe na minha conta, eu vou te pagar. Põe na minha conta, mas lembre, você me deve a alma, cara. Como é que você vai me cobrar? Você me deve a alma. Se eu não tivesse pregado, você estava indo para o inferno, mas você me deve a sua própria vida. Então Paulo muda as relações. Como é que a gente muda o mundo? Mudando os nossos relacionamentos. Mudando o jeito como a gente se relaciona com os outros, com as outras pessoas, com os pobres, com os excluídos, com os doentes, com os marginalizados. Como é que a gente muda o mundo? Mudando as nossas relações, deixando de ser relações elitistas, interesseiras. Como é que a gente muda o mundo? Relacionando e olhando para a pessoa e vendo o ser humano. Como é que a gente muda o mundo? Olhando para o ser humano. São humanos, são amados por Deus. Faz parte, eu sou humano, ele é meu irmão, ele é humano. Orando e abençoando e o acolhendo, e o testemunhando de Jesus Cristo, e o valorizando, e resgatando a sua dignidade. É assim que muda o mundo. É assim que a gente muda o mundo. Mudando o nosso meio, o nosso lugar, aqui onde nós estamos. E eu diria mais. Até para esses políticos que a gente odeia, a gente tem que ver eles como seres humanos. Como seres humanos. Então, esse protesto, graças a Deus eu fui lá, a gente tem que fazer isso. Mas o cristão não odeia ninguém. O cristão ama. E durante muito tempo eu tinha raiva e ódio. Eu não podia nem pregar sobre isso, porque eu ficava exaltado demais. De vez em quando eu via o jornal, eu ficava pensando, olha o que tinha no meu coração, mas já tem muitos anos. Eu via lá o Congresso Nacional e ficava pensando assim, Deus já me libertou disso aí, mas isso não faz bem. Ficava olhando aquele jornal ali, o Congresso Nacional, e falava assim, uma bomba ia ser uma benção, hein? Imagina alguém entra com uma bomba dentro ali do terno e explode tudo, olha que benefício seria para o Brasil. Isso não faz bem, eu falava isso. Isso não faz bem. Você odiar. Você tem que orar. Porque eles são escravos do pecado, do diabo e da injustiça. Eles precisam se arrepender dos seus pecados. Devolver o seu roubo. Mas o cristão não odeia. O cristão ama. O cristão vê o ser humano ali e ora por ele. E tem compaixão dele. E ora pela presidente para que Deus tenha misericórdia dela. E ora pelos ministros, os governantes, para que o Senhor tenha misericórdia. E ora para que ainda seja tempo de arrependimento e de mudança. E ora pelo povo que é vilipendiado, que é roubado. E ora pela nação. Mas a gente ora e olha para os seres humanos. Como é que a gente muda? Deixando de ter preconceito. Deixando de ter preconceito social, racial. Racial. Não, o Brasil não tem preconceito racial, não tem porque você não é negro. Não tem preconceito regional, não tem preconceito geográfico de região, não. Porque você não é baiano. E ver tudo que o cara faz de errado é uma baianada. Primeira vez que eu ouvi isso, enfureceu todos os meus nervos. Você acha graça, você não é. Você não é fácil falar que você não viveu, você não esteve lá. Então assim, nós temos um monte de preconceitos religiosos, sociais, raciais, culturais, econômicos. Um monte de preconceitos. Você olhar e falar, é seu irmão. É seu irmão. Abraça, ama, é seu irmão. Não é mais seu escravo, ele é seu irmão. Você sabia disso? É seu irmão em Cristo Jesus. Amém? Próximo. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Você vai fazer ainda mais, Filemão?
A gente não sabe o que deu. Mas Paulo, essa carta é maravilhosa. Você vai fazer ainda mais, eu sei que você vai fazer mais. Você vai tratar ele melhor, você vai valorizá-lo, você vai discipulá-lo, vocês vão crescer na fé, vocês vão orar juntos, vocês vão viver juntos. Você vai fazer ainda mais. Próximo. Para concluir, eu quero usar como exemplo avivamento. Avivamento é quando o Espírito Santo traz algo novo para um grupo de pessoas. Existe um avivamento pessoal, quando o Espírito Santo aquece alguém, mas tem um avivamento coletivo, quando o céu baixa na terra e os valores espirituais entram na terra. Só que, aí eu quero falar isso aqui para concluir, só que hoje, infelizmente, e aí historicamente também, hoje muita gente pensa que avivamento é aquele povo gritando, sapateando, caindo no chão. Aí isso é avivamento. O avivamento chegou, aquela barulheira. E o Brasil tem igreja muito barulhenta, só que quando sai fora não faz barulho nenhum. Tem muita euforia, tem muita coisa carnal, mas não tem transformação relacional, social, entre as pessoas. Ou seja, o Brasil está passando por um avivamento, porque as igrejas evangélicas cresceram, mas o país piorou, o Brasil piorou. Cadê esses milhões de crentes? Cadê esses milhões aí que estão fazendo diferença? Então o avivamento ele é mais profundo. É quando ele traz a vida de Deus para dentro do coração de uma pessoa e aquela pessoa vive uma nova vida com os valores de Deus. Ela foi transformada, ela foi avivada, porque o Espírito Santo está nela. Aí muda tudo. Isso é um avivamento. É o avivamento da Coreia, de 1907, que mudou a Coreia. Os avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, e esse aqui especialmente, que eu quero usar como exemplo, porque está dentro do texto que eu li aqui, é da Inglaterra do século XVIII. A Inglaterra do século XVIII era uma miséria. A igreja que predominava era a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Os pastores anglicanos, uma boa parte, eram bêbados. Em cada esquina de Londres havia um bar. As pessoas saíram da zona rural e veio para Londres e não tinham trabalho e viviam caídos, o alcoolismo era uma praga. Trabalho infantil, trabalho escravo. Londres era uma tragédia social, econômica, de todo tipo, no século XVIII. Aí dois irmãos, Charles e John Wesley, tiveram uma experiência tremenda com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Começaram a pregar na igreja, falaram, não, na igreja não pode pregar, vocês são muito entusiasmados. Eles foram pregar na rua e começaram a orar e buscar a Deus. E junto com outro homem chamado George Whitefield, eles começaram a buscar a Deus e pregar o evangelho da graça, da salvação e da libertação. John Wesley ia para a frente das carvoarias, onde os trabalhadores estavam e começavam a pregar. No meio da tarde, daqueles homens carvoeiros, cheios da fuligem do carvão, diz que começavam a sair lágrimas, e os seus rostos ali começavam a chorar, as suas lágrimas cortavam o carvão, e aí nas praças, nas ruas, as pessoas começaram a se converter, começaram a mudar de vida. Era o evangelho integral, ou seja, não é o evangelho só da igreja, é o evangelho que muda tudo, multidões começaram a se converter, e aí John Wesley começou as células, as sociedades metódicas ou metodistas. Ele reunia 12 pessoas que se encontravam uma vez por semana para orar um pelo outro, para exortar, para encorajar, para apoiar um ao outro. E aí naquela Inglaterra começou o fogo do avivamento. Começou o povo a se reunir nas casas, nas ruas, nas escolas, e esse povo transformado pelo evangelho começou a combater o alcoolismo. Bares foram fechados, aí os criminosos se converteram. Teve cidades que fecharam a cadeia, que ninguém mais roubava nem matava. O avivamento veio sobre a Inglaterra de um jeito extraordinário. E daí um homem chamado John Newton, que era dono de um navio que buscava escravos na África e vendia os escravos na Inglaterra. John Newton ia lá, ele sequestrava os negros na África e trazia no seu navio, navio negreiro. Era um homem duro, ímpio, John Newton. E o John Newton, uma vez no meio da tempestade, vou morrer, o barco vai afundar. Ele clamou a Deus: se eu não morrer, Senhor, eu vou me arrepender, eu vou entregar minha vida para o Senhor. E ele não morreu, e ele se converteu. E o John Newton compôs o hino mais famoso dos Estados Unidos, Amazing Grace. Maravilhosa graça, graça incrível.
E daí John Newton, convertido, pregou, e um jovem da aristocracia. Presta atenção nessa história que vai chegar até você, essa história. Lá do céu que vai chegar até você hoje aqui. Um jovem da aristocracia, membro do parlamento, ouviu John Newton pregar e se converteu. Se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ficou apaixonado por Jesus. Chamava-se William Wilberforce. E ele falou: vou ser pastor, vou entrar para o ministério, vou ter uma vida de oração e pregação. Aí o outro amigo dele do parlamento falou: não. Antes de você entrar para o ministério pastoral, presta atenção. Eu vou trazer uns convidados na sua casa. Ele estava lá e trouxe alguns negros, ex-escravos, que vieram abrir e falou: veja as marcas da escravidão. Veja como os negros são trazidos. Começa a contar a tragédia. John Wesley, antes de morrer, escreveu uma carta para William Wilberforce. A última carta que ele escreveu: William, levante-se contra essa abominação, contra esse horror, contra essa chaga da escravidão. E William Wilberforce falou: então eu vou me dedicar, vou para o parlamento, vai ser um dos deputados lá, e vou lutar. Quando ele se levantou lá no meio do parlamento para falar contra a escravidão, todos riram dele. Todos zombaram dele, todos falaram: você é louco, moleque. Toda a nossa economia depende dos escravos. Você está louco? E riram e zombaram dele. E ele começou uma luta, uma batalha contra a escravidão. Contra a escravidão. A vida toda. De todos os modos, de todos os jeitos. Aquele país que tinha sido tocado pelo evangelho, o país começou a ser tocado pela consciência. 3 dias antes de morrer, já idoso, William Wilberforce viu o parlamento inglês votar acabando com a escravidão na Inglaterra. 3 dias antes de morrer. Leiam os historiadores o que motivou o fim da escravidão no Brasil. Princesa Isabel? Pressão político-econômica da Inglaterra contra o Brasil para que acabasse também com a escravidão aqui no país. Leia lá a história politicamente incorreta da América Latina e do Brasil. Você vai ver lá o fim da escravidão no Brasil. Por quê? Porque grupo de idealistas cristãos lutaram contra a escravidão na África. Enquanto Castro Alves estava aqui escrevendo sua poesia e orando, os navios negreiros dizendo: ó Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, porque tanta miséria nos mares. Deus derramou o Espírito Santo lá na Inglaterra, e lá eles se converteram, e chegou aqui no Brasil por causa do avivamento, do Evangelho e do poder de Deus que muda o mundo. Muda o mundo, muda o Evangelho. Quando alguém conhece o Evangelho, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Por isso que a fé cristã não é de alienado, é de gente que transforma o mundo na fé em Jesus Cristo. E eu quero passar para você um trailer desse filme. Fizeram um filme chamado Amazing Grace em inglês, e em português chama Jornada pela Liberdade. Dê uma olhada nesse resumo dessa história para você se inspirar. How sweet. What do you want with the old preacher? I'm here to seek your advice. Like me. Are you contemplating a life of solitude? People like you too much. Besides, Wilbur, you have work to do. But now I see. No one of our age has ever taken power, which is why we're too young to realize that certain things are impossible. You're the best fighter in the house and the best speaker. Where does this little terrier spring from? I believe he's a Yorkshire Terrier, my lord. One man will risk everything. Payment in kind. There's nothing you have I'd want, your grace. He'd fetch at least 25 guineas. The game is over. To speak for those who could not. Say to this, to let you know that you no longer belong to God,
but to a man. To make the blind see. We have no evidence that the Africans themselves have any objection to the trade. And to lead a movement that would change the world. Do it. Throw their dirty, filthy ships out of the water. The slave trade has 300 MPs in its pocket. It would be just you against them. If we were to outlaw the trade tomorrow, this would bring financial disaster. His enemy is my enemy. Wilberforce is a rebel. No matter how loud you shout, you will not drown out the voice of the people! No. You still have passion. That matters more. In Africa, I was a prince. In many ways, not unlike you. I'm going to try again. As your Prime Minister, I urge caution. And as my friend, Not to hell with caution. Remember, God made men equal. I once was blind, but now I see. Didn't I write that? yes, you did. Now at last it's true. Amazing Grace. Vamos orar. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Ore por sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos confessar os nossos pecados. Nossos pecados, ó Deus. As nossas relações, os pecados da nossa sociedade que nós também praticamos, ó Deus. Os pecados do preconceito, os pecados, ó Deus, da elitização. Perdoe-nos, ó Deus, perdoe-nos, ó Pai, pela nossa omissão, pelo mal se alastrando na sociedade, por não erguermos a voz em favor dos que nada têm, por desprezarmos o pobre, por não falarmos com o mendigo, o bêbado, por vivermos vidas confortáveis, alienadas, sem sentir a dor do necessitado, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Coloca o teu coração no nosso coração, para enxergar todo ser humano como irmão, amado em Cristo Jesus. Perdoe-nos, ó Deus, perdoe, purifica o nosso coração, lava-nos e transforma-nos, ó Pai. Que o teu evangelho dentro de nós produza uma mudança significativa, uma mudança real, profunda, em nome de Jesus. Oh Deus, muda os nossos relacionamentos, muda a nossa estrutura e a partir de nós, uma vida cheia do Evangelho e do Espírito Santo, avivados pelo poder de Deus, nós possamos nos levantar nessa nação para clamar contra o mal, contra a injustiça, contra a miséria, contra a corrupção, contra, ó Deus, essa maldade endêmica que assola essa nação. Levanta um povo santo, puro, íntegro, ó Deus, para fazer oposição a esses poderes do mal que dominam a nossa terra, para que a justiça corra como um rio nessa terra, Senhor, para que os pobres sejam atendidos, para que as crianças tenham escola, saúde, tenham, ó Deus, educação, comida, para que a nossa nação mude, meu Pai. Que essas manifestações produzam uma mudança significativa, gera arrependimento na nossa presidente, gera arrependimento nos seus ministros, gera, Senhor, que a tua mão esteja pesando sobre eles, para que se arrependam dos seus pecados, para que devolvam o roubo e fruto da corrupção e da injustiça, que eles saibam que se não se arrependerem, a ira do Senhor Todo-Poderoso virá sobre o Senado, sobre os senadores, os deputados, que se vendem a moral, vendem sem a ética, vendem por qualquer preço. Tenha misericórdia dessa nação, meu Pai. Tenha misericórdia do Brasil e tenha misericórdia da igreja, do teu povo, para que o teu povo viva uma vida diferente nessa terra, para que a igreja seja a comunidade do reino,
onde todos são iguais, são irmãos, amados em Cristo Jesus. Tenha misericórdia, meu Deus, dessa nação, eu te peço, para que a gente deixe de ver tanta gente passando fome, tanta gente morrendo nos hospitais, tanta gente sem escola. Tenha misericórdia, Senhor. Tantos jovens sem perspectiva, enquanto eles, ó Deus, se gabam dos milhões e milhões. Tenha misericórdia, Senhor. E traz um avivamento profundo na vida da igreja, para que o teu povo seja um povo ético, responsável, justo, compassivo, solidário. Seja um povo que ora e transforma o mundo, Senhor. Faz isso, meu Pai, em nome de Jesus. Tira-nos, ó Deus, da vida acomodada, relaxada, displicente. Faz de cada irmão aqui um ativista social, um pacifista do Senhor, que possa orar de fato e de verdade. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino na minha casa. Venha o teu reino nessa igreja. Venha o teu reino no escritório, na escola. Venha o reino de Deus e a sua justiça. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, que haja solidariedade, igualdade e justiça social. Por favor, meu Pai, por favor. Que essas manifestações de hoje possam produzir mudanças, Senhor. Mudanças nesse país. Que o povo cresça, Senhor. Cresça na sua consciência como cidadão. Que os cristãos se levantem. Que seja um modelo, uma inspiração, em nome de Jesus. Derruba as leis injustas. Ó Deus, faz uma reforma política, Senhor. Muda, Senhor, a estrutura política dessa nação. Muda, meu Pai. Muda os homens e mulheres que ali estão com objetivos escusos e levanta homens sérios, íntegros, que temem ao Senhor e que amam a Deus sobre todas as coisas, como William Wilberforce e tantos outros que na história mudaram nações. Mude o Brasil, muda as nossas vidas, muda pelo teu evangelho e derrama o teu grande amor no nosso coração, para que a gente possa amar como Jesus amou. Amar todos sem discriminação, sem diferenciação. Faça isso, meu Pai, eu te peço, a começar em minha vida. Eu te suplico, eu clamo a Ti, Senhor. Muda o nosso país, a começar da igreja, a começar em mim, a começar na minha família. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, pro louvor da Tua glória. Amém. Aleluia. Amém.